Vamos falar agora sobre os objetos 3D nativos do Spark que eu já falei lá atrás para vocês a lista, lembra? Agora a gente vai ter um módulo só para eles. Nesse módulo a gente só não vai falar do Face Mesh porque a gente vai ter um módulo específico para ele, ok? Então, muito importante que vocês prestem atenção aqui, porque mesmo que você já está usando o Spark, vai ter muita coisa aqui que foge do óbvio, tá? A gente vai ter ideias legais do que fazer com esses objetos, que vai além do que só o nome deles ali. Então, fica ligado que vamos ter bastante coisa legal aí, beleza? Então vamos começar por ele, o Plane. Esse é o nosso querido Plane, né? Em tradução literal seria o plano, que é algo que é realmente plano. Por quê? Porque ele é um objeto 3D de uma face só, geralmente usado para colocar objetos 3D em ambientes ou objetos 2D em ambientes 3D, né? Como eu estou mostrando aí para vocês, lembra que a gente mostrou o Bob Esponja em 2D dentro do ambiente 3D? Vamos supor que aquele Bob Esponja poderia estar aplicado dentro de um plane, ou a gente pode chamar carinhosamente de plano, ok? Então esse é o conceito de plane, né? E se a gente abrir o Spark, for lá em Add Asset, como vocês fizeram lá no Olá Mundo, a gente vai poder criar planes infinitos aí para o nosso projeto. Claro que não é infinito, que senão vai travar, mas modo de falar infinitos. Ele vai ter este iconezinho aqui, então vocês já vão saber identificar, ok? E quais são as propriedades de um plane, né? Um plane ele tem as propriedades de um objeto 3D comum. Toda vez que você for clicar em um, você vai ver que ele vai ter aí ó, a opção de alterar a visibilidade dele. Ou seja, quando isso aqui estiver desativado, ele vai estar ainda na cena, mas vai estar invisível. E quando for ativado, ele vai estar visível. Transformações, né? Posição, escala e rotação. O Enable For, que é para a gente saber se ele vai aparecer na câmera frontal, na câmera traseira, antes de usar o filtro ou na captura do filtro, né? E para a gente escolher o material dele, que a gente vai ter um módulo sobre o material, tá, gente? Calma. E aqui embaixo a gente tem o Interactions, que também é para criar um pet lá para o Pet Editor, tá? E quais as aplicações de um plane? Você pode ser criativo, tá? Dá para fazer absolutamente de tudo. Então, você pode usar planes para as mais diversas aplicações de forma muito práticas. Alguns exemplos são íris dos olhos, efeitos de luz, cubos, o céu é o limite. Então, eu tenho aí para vocês um cubo inteiramente feito de planes. Se eu pegar 4 planes e montar aqui, eu posso ter sim um cubo, ok? Então, vai muito da sua criatividade, do que você precisa, tá? Os planes, eles são muito fáceis de usar. Você coloca qualquer imagem quadrada, ele já se adequa ao tamanho de um plane. Então, às vezes, ao invés de você contratar alguém para fazer um 3D, ao invés de você ir atrás de alguma coisa muito complexa, você pode resolver ali rapidão, só com o Photoshop, com o Spark, fazer um objeto em 3D usando só faces de um plane, por exemplo, tá? Dá para fazer uma mesa só com plane, dá para você fazer as perninhas da cadeira, etc. Vai dar um trabalho, mas dá para fazer, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, né, que eu fiz usando só plane, que foi uma espécie de jogo que eu nunca terminei, tá? Mas é um projeto de jogo baseado no game Pepsi Man de PlayStation 1. Não sei se muitos aí já viram, mas é um clássico, pelo menos na minha opinião. Ele é um jogo de sair correndo, desviando das coisas, pulando, que hoje é muito famoso aí. Jogos dos Minions e esse tipo de coisa, Subway Surfers. Esse aqui é o pai desses jogos, tá? E ele foi inteiramente criado com planes no Spark. Eu tô com ele aberto aqui pra gente dar uma olhadinha. Então a gente tem a tela aqui de Start. Eu vou até colocar meu webcam aqui. Olha só, tem a tela de Start. E aí eu clico na tela e ele começa. E aí quando eu pisco eu posso pular e desviar dos objetos, mas ele está bugado ainda, né? Porque eu não finalizei ele. Vocês podem ver que a estrutura está montada, né? E vou dar um restart aqui para vocês verem uma coisinha. Tá vendo o nosso carinha correndo aqui, ó? Esse carinha aqui. Se eu abrir aqui para vocês verem, ó, lembra do símbolozinho que eu mostrei para vocês? Tudo, absolutamente todos os objetos desse filtro são planes. Tanto o personagem que está correndo,
como a ruazinha aqui embaixo, como quando eu clico aqui, ó, os obstáculos, é tudo plane, tá, gente? Então, ó, piscar aqui, ó, ele é só um plane que pula. Não é nada demais, ó, aqui em cima, ó, plane. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, é muito complexo, não sei o que lá. Realmente é complexo, mas eu só usei planes. Até esses escritos aqui na cabeça, tudo plane, tá? É um jogo inteiro criado com planes. Obviamente, tem toda a lógica aqui de patch, que também não é nada simples, porém, foi criado com planes. Você não precisou ter todo um trabalho extra aí de 3D para criar um jogo, ok? Então, esse foi só um exemplo, tá? Não vou ensinar, até porque eu nem acabei esse jogo, mas foi um exemplo que vocês podem viajar aí nas ideias para criar algo com planes, beleza? Null Objects, ou em tradução livre aí, os objetos nulos. Null Objects, eles são nada e são tudo ao mesmo tempo. Muito utilizado para agrupar itens e alterar pivôs. Então, aqui o ícone deles para vocês lembrar. Eu coloquei como formato dele aqui o próprio eixo lá do Spark, porque o null object ele é nada, tá, gente? Ele é justamente um arquivo que pode ser usado para qualquer coisa que for ser, como por exemplo, uma referência. Você pode ter ele ali só como marcação, se você quiser. Você pode ter ele como um grupo, e aí quando você mover ele, vai mover tudo que está dentro dele, e nada. Ele é absolutamente nada e pode ser tudo ao mesmo tempo. Vai da sua criatividade e da sua necessidade, né? Então a gente tem aí as propriedades dele são exatamente igual a do Plane. A única diferença é que a gente não tem um material, porque a gente não pode aplicar textura, não pode fazer nada nele. Porque ele é nada, gente. Ele é só um ponto no meio do espaço que a gente pode usar porque a gente quiser. Ele é totalmente invisível e enfim, é até difícil falar um pouco sobre ele. No decorrer do curso vocês vão ver que a gente vai usar muito eles, né? Mas eu vou dar alguns exemplos de aplicações aqui para vocês. Então a gente tem aqui primeiro, ó, gambiarra. Com certeza. Funciona perfeitamente como um grupo e como pivôs, igual exemplo ao lado, tá? Esse exemplo aqui, vamos supor que aqui em cima, né, eu tenho o cubo normal, e quando a gente joga o cubo dentro do Spark, o centro dele é de onde a gente controla os eixos. Porém, se eu usar o New Object, eu consigo fazer com que eu possa controlar esse cubo a partir de um canto, por exemplo. Não entendeu? Vamos entender aqui na prática, tá? Então vamos supor aqui, ó, estou com o meu cubo ativado no Spark, e olha só, se eu vou fazer uma rotação nele aqui, ele vai rotacionar a partir de um centro, certo? Mas, se eu jogar ele no New Object, e esse New Object está posicionado aqui, quando eu rotaciono, ó, tá vendo que ele está dentro do New Object, né? Quando eu rotaciono o New Object, ele vai rotacionar meu cubo a partir de onde ele está. Então a gente meio que alterou o pivô do nosso cubo. E uma coisa mais interessante ainda é que a gente pode girar o próprio cubo dentro do Object e ainda girar aqui, tá? Então, o NuObject ele vai ser um dos seus melhores amigos aí nos seus projetos complexos principalmente, tá? E eu vou mostrar agora um projetinho de exemplo que eu fiz aqui rapidinho para vocês, onde eu coloquei uma animação de movimento em um NuObject com dois cubos dentro. Porém, um desses cubos tem uma animação própria. Então, tem que escrever ali, ó, nesse projeto tem uma animação aplicada em um NuObject e outra individualmente em um dos cubos. Ou seja, esse cubo que está aí dentro, ele vai ter duas animações, que é a animação do próprio NuObject e a animação dele sozinho, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Ó. Eu tenho aqui, ó, o NuObject, ele está fazendo essa animação, ó, como vocês podem ver, da esquerda para a direita, tá vendo? Porém, a animação desse cubo, ela é individual, para frente e para trás. Tanto que se eu tirar ela de dentro do NuObject, ó, deixa eu dar um restart aqui, ó. A animação dele é só vir para frente e para trás, tá vendo? Quem está vindo da esquerda para a direita é o NuObject. Tanto que se eu tirar o outro cubo de dentro dele, ele vai ficar parado. E se eu colocar dentro do NuObject, vou colocar os dois aqui, eles vão animar junto com o NuObject. E aí se eu colocar outro cubo,
e jogar ele aqui dentro do NuObject também, ele vai girar junto, ele vai animar junto. Ó, vou até mudar a posição dele aqui. Ó. Agora a gente tem 3 cubos sem precisar fazer 3 animações. Eu animei somente o NuObject. E aí nesse caso aqui ele está funcionando como um grupo, certo? Então este é um exemplo de aplicação do Nu. A gente vai usar muito durante o curso, tá bom? Então fiquem atentos. 3D Text, né? Que em tradução livre aí seria os textos em 3D. Gera textos em 3D, e é isso. Mas será que é só isso mesmo? Tá, primeiro ali, veja o ícone, que é o mesmo ícone do 2D Text, é só um texto. Spark é muito criativo nesse sentido. E eu tenho um exemplo ali, ó, ele tá até com uma resolução ruim, porque eu tirei um print direto do Spark, tá bom? E é um texto 3D. E ele é gerado a partir de uma fonte que você quiser, qualquer coisa desse tipo. Então, você poderia, por exemplo, baixar outras fontes e fazer coisa ali, tá? Mas deixa eu só abrir aqui o arquivo que eu esqueci de abrir. Não vou gravar de novo. Vou abrir aqui para vocês, porque este arquivo é muito interessante para mostrar o que dá para fazer com texto 3D, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Quais são as propriedades do texto 3D? E aí aqui é bastante coisa e eu vou explicar para vocês aqui. Teoricamente, quando a gente for usar, aí vocês vão ver na prática, tá? Então a gente tem aqui em cima, primeiramente, a visibilidade, como no outro, né? Não vou explicar novamente, que você já sabe o que é, para ativar se está visível ou não. O depth, essa palavra maluca aqui, que seria a profundidade. Então a gente consegue ver a grossura do texto, por assim dizer. É por aqui que a gente controla, tá? Depois a gente tem as transformações normal de qualquer objeto 3D. O Enable For, que eu até desabilitei aqui, que é para saber se vai aparecer na câmera frontal, se não vai. E aqui embaixo, o que interessa para a gente, né? Que são as configurações de tipografia. Então a gente tem aqui o texto, que a gente quer que esteja escrito ali em 3D, e você pode escrever absolutamente qualquer coisa, desde que esteja dentro das regras, que a gente também vai falar lá para frente. E logo abaixo a gente tem a opção de Editable, que não funciona e talvez funcione um dia, que é a de ter texto editável dentro do seu efeito. Ela não funciona, não adianta ativar, mas confere aí, talvez você esteja vendo isso bem lá para frente e já está funcionando, que é uma opção que seria para permitir que, por exemplo, você escreva um texto assim na testa da pessoa. Escreva aqui seu nome. Aí a pessoa clica na tela, vai lá, digita com o teclado dela, que o nome dela fica em 3D, tá? Esse é um exemplo nada a ver, mas poderia ser feito. E logo abaixo a gente tem a fonte. Aqui na fonte a gente pode importar fontes para dentro do Spark, como eu disse para vocês lá quando a gente estava falando de assets, né? E depois que você importa a fonte para o Spark, você pode usar ela aqui como texto 3D também. E isso vai ter um peso no seu efeito, porém, se você usar as fontes do Facebook, ele não tem peso nenhum, que ele usa a fonte do aplicativo. Mas isso aqui que dá para fazer coisa interessante, já vou chegar nisso. A gente tem o letter spacing, que seria o espaçamento entre letras, e o line spacing, que seria o espaçamento entre linhas. Você não vai ver essas mudanças aqui dentro, tá, gente? Você vai ver isso lá no filtro. E aqui embaixo a gente tem o V-Wrapping, não sei se é assim que fala, e a gente vai aprender sobre o V ainda, mas vamos supor que você já sabe o que é o V. Isso aqui é para falar como que as texturas vão se comportar dentro do UV do 3D da fonte. Então, ou vai resetar por caractere, ou vai se estender por caractere, ou vai complementar por caractere. Tem essas 3 opções aqui. Talvez a gente vê mais para frente, eu não sei se a gente vai chegar nisso aqui, ok? Aqui embaixo a gente tem 3 materiais. Por quê? Porque como é um objeto 3D, a fonte 3D, como vocês viram ali atrás, ó, a gente vai ter, 3 materiais nela que vão controlar a parte da frente. A gente tem o Front Material, que é a parte da frente da fonte, que é essa aqui, ó, que está mais clarinha. O Side Material, que vai ser a parte do lado, né, que é aqui onde eu estou com o mouse. E o Back Material, que vai ser a parte das costas do nosso texto 3D. Então você pode fazer só com material aí variações, né, entre esses lados do 3D. Não precisa entender tanto de 3D para fazer, por exemplo,
um texto amarelo com os lados pretos, tá? Só brincar ali com os materiais. E depois a gente tem a opção de jogar para o Pet Editor também, ok? E quais são as aplicações de um texto 3D? O texto em 3D, né? Primeiramente é quando você quer fazer um texto 3D de maneira prática, você não entende de software 3D ou nada desse tipo, você pode fazer direto pelo Spark, pode até ser uma opção mais leve, tá? Ele não é tão personalizável no quesito criativo, porque você não pode mexer no chanfro dele, você não pode mexer em coisas específicas que você conseguiria mexer no software 3D, porém pode ser uma solução prática aí até para resolver um problema, tá? Então, é recomendado para situações onde o texto precisa ser personalizado. Essa é a recomendação real. Caso você passou dessa parte prática, né, e quer fazer algo que seja personalizável, como eu coloquei ali no lado, a hora do dia, isso é personalizável. Então você precisa ter isso editável. E para ter isso editável, tem que estar em texto 3D. Então você quer que o seu filtro tenha um relógio com um texto com os números em 3D e etc. Você vai usar o texto em 3D. Você quer que quando a pessoa clique na tela, mude o texto que está escrito? Então eu recomendo que você use o texto em 3D. Beleza? E essa é a forma bonitinha, né? A forma politicamente correta, vamos dizer assim, mas também pode servir para algumas gambiarras. E aí que eu vou mostrar para vocês aí o projeto que eu estava abrindo naquela hora, o projeto de exemplo dessa gambiarra, que é um óculos 3D, entre aspas, só gerado com fonte, tá? Então eu fui lá no DaFonte, que é um site que a gente baixa fontes, e baixei fontes que têm símbolos. E nesses símbolos tinha esses símbolos de fogo. E aí eu consegui criar aqui, ó, vou mostrar para vocês um óculos em 3D. Então, ó, como vocês podem ver, é um óculos em 3D. Eu já até fiz tutorial no meu canal lá sobre isso. E todos os objetos aqui são fontes. Vou até abrir o no Object, ó, que a gente usou como grupinho aqui, ó. E aqui no da esquerda, ó, tá vendo o símbolozinho? É um texto em 3D. E nessa fonte aqui, ó, que é a fire.ttf, eu vou disponibilizar esse arquivo aí embaixo para vocês darem uma olhada. E olha só, ele é uma fonte. Se eu escrever aqui outras coisas lá, ele vai escrever, tá vendo? E aí eu coloquei um material nesse vermelho aqui, ó, meio transparente. E aqui no meio é outra fonte, que é essa Slough Rounded aqui. E ela é a letra U. A letra U é assim. Eu virei ela de ponta cabeça e fiz o meio aqui. Então é uma pura gambiarra. Mas dependendo do que você for fazer, cara, essa gambiarra aí pode salvar um job seu, né? De você não saber 3D ou algo assim. E esse aqui foi só um exemplo. Dá pra fazer várias coisas, cara. Porque tem muita fonte que tem símbolo. Deixa eu até abrir aqui para vocês, né? No da fonte tem muitas fontes assim com símbolo. Eu vou até deixar uma dica aqui para vocês de fontes que tem essas coisas. Ó, olha só, tô aqui no da fonte e a gente tem essa categoria aqui, ó, que são as dingbats, tá vendo? Quando eu clico nela, ó, é só fonte que tem símbolo. Então, basicamente, não vai ser todos que vai ficar legal. Por exemplo, essa cheia de detalhe aqui vai ficar estranho. Mas qualquer coisa que você colocar aqui, você vai conseguir fazer essa extrusão simples aqui. E não só isso, tá? Você vai conseguir ter o controle sobre isso. Então, por exemplo, ó, eu tenho 0,3 ali de profundidade. Se eu colocar 5 aqui, ó, fico mais profundo. Posso colocar isso interativo de alguma forma, tá? Não entendam errado, isso aqui não substitui o 3D. É puramente uma gambiarra e um quebra-galho que numa hora de emergência ali, ou você vai fazer um projeto pessoal para o seu perfil, não quer pagar ninguém, não quer fazer uma faculdade de 3D, né? Um negócio simplesinho ali, você pode usar essa técnica aqui, baixa a fonte, joga lá e faz lá que dá para fazer. Mano, dá para fazer muita coisa, então de nada aí pela gambiarra grátis, tá? E esse foi o módulo aí de objetos nativos em 3D. Como eu disse lá no começo para vocês, o Face Mesh a gente vai ter um módulo específico para ele, tá? Pra gente falar com mais calma, porque tem muita coisa para falar. E ia ser ruim ter um vídeo só pro Face Mesh, então a gente vai ter um módulo só, beleza?